Mas eu fico pensando, entrevistar Deus. Como seria entrevistar Deus? Será que alguém já fez isso? Será que alguém já entrevistou Deus? Resposta: sim. Sim. Abacuque. Abacuque entrevistou Deus. Interessante, né? Você já leu o livro de Abacuque com cuidado? Olha, Abacuque merece palmas. Que rapaz corajoso! Que homem corajoso! Ele fez uma casinha de sentinela. Você deve conhecer, né? Essas casinhas onde ficam os sentinelas. Pois Abacuque fez uma casinha como essa lá no muro, na muralha. E ele não arredou o pé de lá. Ele ficou lá, talvez olhando para o horizonte. Ele queria ouvir as respostas de Deus. Ele queria ver a mão de Deus agindo. Rapaz corajoso, Abacuque. O nome dele é muito interessante. Se você ainda não leu Abacuque, eu convido você, abra a Bíblia e comece a ler Abacuque. Você vai ver que tem textos aqui que você até canta em algumas músicas e talvez não saiba que foi Abacuque que falou. Mas Abacuque viveu mais ou menos entre 610 e 597 profetizando. Isso antes de Cristo, né? Profetizando. Com ousadia, com coragem. Tanto é que chegou o momento em que ele fez uma entrevista com Deus. É verdade. O nome Abacuque, a raiz hebraica, significa abraço. Abraço. Muito legal tudo isso. Agora é o seguinte, essa história da entrevista já começa nos primeiros versículos de Abacuque, capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Olha, essa é a primeira frase do livro de Abacuque. A primeira pergunta é um questionamento. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Aí vem a segunda pergunta. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Ou seja, eu não vejo nada, Senhor. Eu não vejo a tua ação, Senhor. Eu não estou vendo a tua mão. Ó Deus, até quando? E a entrevista continua. As perguntas continuam. E Deus começa a responder. No verso 5 do capítulo 1 de Abacuque. Ali Deus começa a falar. Interessante. Deus levou a sério as perguntas de Abacuque. Então nós temos perguntas, respostas. Aí vem a segunda sessão de perguntas de Abacuque. Verdade, olha aqui, Senhor, tu não és desde a eternidade? Olha a pergunta de Abacuque. Isso aqui é muito bom porque mostra que nós também podemos fazer perguntas ao Senhor. Também podemos questioná-lo. Com fé. Com H11. E ele vai responder. E continua. Aqui, no capítulo 2, Abacuque diz: eu vou ficar no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor vai me dizer e que resposta terei à minha queixa. Interessante. E Deus vai respondendo os questionamentos de Abacuque. Deus começa a mostrar a grandeza da sua mão, a forma como ele iria agir. E é interessante porque se você ler com cuidado o livro de Abacuque, parece que foi exatamente uma entrevista feita hoje de manhã num dos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Jornal o Globo. Enfim, parece que você está lendo uma entrevista contemporânea.
Porque Abacuque estava vendo violência, Abacuque estava vendo corrupção, e ele estava cansado disso. E Deus vai falando com Abacuque, até que lá no final, Abacuque diz: Ah, Senhor, então é o seguinte, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu disse, talvez você tenha cantado esta letra por aí, né? Você não lembrava que era Abacuque? Outra versão, se você preferir. Diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aqui ele usa Jeová. Lembram? Estudamos. Yahvé, o Senhor é a minha força. A força de Abacuque, depois de todas as respostas de Deus, mesmo vivendo em meio a um oceano de corrupção, mesmo vivendo em meio a um oceano de violência, mas Abacuque consegue enxergar Deus como tudo o que ele precisava. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho vontade de aplaudir este rapaz chamado Abacuque, porque ele age com uma coragem tremenda, com uma fé incrível. E ele diz com todas as forças: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja mais uvas na videira, as vacas não produzam mais leite, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, desapareçam, eu vou continuar confiando em ti. Ainda assim eu exultarei a Deus. Não era só confiança, não. Ele estava pronto para louvar a Deus em meio à adversidade. Sabe, a grande lição aqui é que mesmo em meio a todas as adversidades e dificuldades que o nosso mundo atual apresenta, somos convidados a exultarmos ao Senhor. Somos convidados a glorificarmos o nome do Senhor. Pai maravilhoso, aqui nós estamos hoje, te agradecendo porque Abacuque, o teu filho, o teu profeta nessa terra, nos deixou uma lição tremenda de vida, uma lição de confiança, uma lição poderosa, Senhor, de mesmo em meio à adversidade, depositar confiança e exaltar o teu nome. Ajude-nos agora, nesse mundo atual em que vivemos com tantas desavenças e tantas coisas terríveis. Ajude-nos, Senhor, a vivermos exaltando o teu nome, confiando em ti, indo em frente, Senhor, olhando para o horizonte, sabendo que a resposta virá. Pai, eu oro glorificando a ti. Amém, Senhor. Amém.